Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é domingo, dia 10 de agosto. Neste conteúdo de agora, vamos falar sobre a vitória avassaladora do Botafogo, 5-0 em cima do Fortaleza, fora de casa no Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos conversar também sobre um ponta-direita francês de peso que pode estar pintando no Botafogo. Tudo isso agora. Mas antes, eu peço para vocês aquela moral. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Desejo aqui um feliz Dia dos Pais para todos os papais botafoguenses que acompanham aqui o canal. Olha, vamos começar falando sobre a vitória do Botafogo, 5-0. Ô, Renato Paiva. Ai, meu Deus do céu. Prazer, Renato Paiva. Botafogo Way. Esse é o Botafogo Way. Gols marcados, 2 do Marçal, 1 do Arthur Cabral, 1 do David Ricardo e 1 do Matheus Martins. 5 pro Botafogo, 0 pro Fortaleza de Renato Paiva, que ontem conheceu, né? Ontem o Renato Paiva, ele teve o prazer ou o desprazer de conhecer o Botafogo Way. O Botafogo de David Ancelotti, que inverteu, né? O Botafogo muito forte no estádio Newton Santos e, por enquanto, inverteu. O Botafogo do David Ancelotti está muito bem fora de casa. São 4 jogos seguidos fora de casa e 4 vitórias. 9 gols marcados e nenhum sofrido. Esse é o Botafogo de David Ancelotti jogando fora de casa. 29 pontos no Campeonato Brasileiro. Nesse momento é o 5º colocado, com 2 jogos a menos. Voltamos para o G6, isso é importante. A gente poderia estar no G4, mas ontem o Fluminense acabou cedendo o empate para o Bahia ali no final do jogo. Então o Botafogo é o 5º colocado com 29 pontos, 2 jogos a menos nesse Campeonato Brasileiro. Olha, eu vou mandar um beijo aqui. Deixa eu mandar um beijo especial para você que pega no pé do Arthur Cabral. Eu fiz um vídeo aqui recentemente defendendo o centroavante, que acabou de chegar, ainda não está na forma física ideal, tem gramado sintético para se adaptar, tem um time que está se entrosando. O Arthur Cabral é aquele centroavante que precisa o time jogar em função dele. Eu falei aqui no vídeo, se chegar a 3 bolas, eu tenho certeza que 2 ele guarda. Então aqui vai um beijo para você que tá pegando no pé do Arthur Cabral. Acabou de chegar. Vai falar o que da partida dele ontem? Pivô sensacional. Ele fez um pivô sensacional. Cheio de jogadores do Fortaleza em cima dele. Ele consegue fazer o pivô pro gol do Botafogo. E ele fez um gol também, tá? Ainda teve a frieza no lindo passe do Montoro. Ele ficou de frente pro goleiro. Teve uma frieza ali absurda para fazer o gol. Cara, com o David Ancelotti, o Arthur Cabral tem 7 jogos, 7 como titular, 3 gols, 2 desses gols abrindo o placar para o Botafogo. E eu tô leve. Sabe por que eu tô leve? Porque eu fiz um vídeo aqui defendendo ele. Pelo amor de Deus, tenham um pouco de paciência, principalmente com os jogadores que acabaram de chegar. Em contrapartida, eu tenho que pedir perdão pro Marçal, perdão. A galera me pergunta aqui no canal: ô Iverson, cadê o Marçal? Pra que o Marçal voltou? Peço perdão. Ontem o Marçal, ele fez 2 gols, jogou como zagueiro pelo lado direito, cortes, passes. Poderia ter sido camisa 9 também, se precisar, pode botar o Marçal de camisa 9. Ontem fez 2 gols. Eu peço perdão pro Marçal, porque a galera me perguntava: ô Iverson, cadê o Marçal? Eu falava: gente, não sei.
Para que o Marçal voltou pro Botafogo? E ontem, ele depois de 8 meses, eu acho, voltou a ser titular no Botafogo, fez 2 gols, jogou como zagueiro pelo lado direito. Ele foi zagueiro pelo lado direito, improvisado, jogou muito bem, o melhor em campo ontem, na minha opinião. Aqui vai uma menção honrosa também ao Alex Telles, que ontem chegou na sua 3ª assistência em 2025, 3 assistências em bolas paradas. Eu quero falar também, cara, sobre o Danilo. Que contratação do Botafogo é o volante Danilo? O Danilo, ele tem uma coisa fantástica. Eu não sei se vocês perceberam. Qual é a coisa fantástica que o Danilo tem? Ele, cara, esconde o passe que ele vai dar, ele consegue esconder para onde vai. Porque na hora que ele vai dar o passe, ele vira o pé. Assim, é um craque de bola. O Danilo é craque de bola. Ele consegue esconder para onde o passe dele vai. Porque na hora que ele vai dar o passe, ele vira o pé. Então pega todo mundo de surpresa. Ele esconde para onde o passe vai. Assim, já deu uma outra dinâmica no meio-campo do Botafogo. É um outro meio-campo. Eu tô muito curioso para ver ele e o Marlon Freitas juntos. O Nilton tá muito bem, tá? O Nilton tá jogando muito bem. Ontem ele colocou uma bola na trave, que foi um pecado aquela bola do Nilton não entrar naquela finalização. Mas eu tô muito curioso para ver o Danilo e o Marlon Freitas juntos, tá? O David Ricardo, que zagueiro. Gente, esse zagueiro também é o que eu falo aqui no canal. O Botafogo tá contratando zagueiro, jogador de Série B. O David Ricardo veio da Série B. Ele era jogador do Ceará. E que zagueiro, que contratação também que o Botafogo fez. O David Ricardo joga muita bola. Mas assim, eu tô encantado com o futebol do Danilo. Até mesmo quando ele erra, é tentando acertar. E olha que ele erra pouco, ele erra muito poucos passes. E quando o Danilo erra, é tentando acertar. Então não tem problema, porque quando ele erra, é tentando fazer algo diferente. Então, realmente, que contratação que o Botafogo fez. Tivemos ali uma expulsão aos 5 minutos do primeiro tempo. O jogador do Fortaleza, ele entra ali com as travas na canela do Danilo. O Daronco expulsou, o VAR chamou, o Thiago Duarte, querendo atrapalhar o Daronco. Ele teve personalidade, manteve o cartão vermelho. Depois disso, o Botafogo amassou o Fortaleza. É a 7ª vez que o Botafogo enfrenta o Fortaleza na era SAF e nunca perdemos para o Fortaleza na era SAF. 7 vezes nunca perdemos pro Fortaleza, tá? O ponto negativo desse jogo, cara, é até difícil falar, né? Mas o ponto negativo, e aqui a gente vai pegar o gancho para a segunda parte do vídeo, que a gente vai falar sobre um ponta direita que o Botafogo tem interesse. O ponto negativo é o Arthur, camisa 7, errou tudo. O Botafogo ganhando de 4-0 e o Arthur não conseguia acertar nada. Um jogo tranquilo, um jogo que o Botafogo goleou e a torcida muito irritada com o Arthur. Nem quando é um jogo tranquilo, nem quando o Botafogo vence bem, o Arthur, cara, consegue ajudar. Não tem condições do Arthur ser camisa 7 do Botafogo e não tem condições dele ser titular. A gente precisa de um ponta direita. Eu tento defender, gente, mas é o ponto negativo. Mais uma vez, o ponta direita do Botafogo, o camisa 7, uma vitória por 5-0 e a gente consegue vir aqui e falar, olha, o ponto negativo é ele, porque realmente é verdade. O Botafogo volta a campo na quinta-feira, Libertadores, 7 horas da noite, LDU, no estádio Nilton Santos. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, aí a gente vai falar sobre um ponta direita. Traz logo, Botafogo, pelo amor de Deus, a gente tá precisando de um ponta direita, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes, dá aquela moral.
compartilha esse vídeo lá nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense, que você participa, para a gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Já tá na tela para vocês, o Botafogo tem interesse na contratação do ponta-direita Jonathan Ikoné, francês, jogador que pertence à Fiorentina, tá bom? Então o Botafogo tem interesse nesse jogador, que na última temporada, agora 24-25, ele estava emprestado no Como e não tá nos planos da Fiorentina, tá? Ele jogou muita bola no Lille da França. Aí a Fiorentina comprou ele por 15 milhões de euros. Na temporada passada, ele teve 23 jogos, 4 gols, uma assistência na Fiorentina e depois no Como, 13 jogos e 2 gols. Olha, minha opinião, é muito interessante. Esse jogador aqui é aquela situação que lá na Itália ele não tá numa fase boa, mas é o típico jogador, se ele vier para o Brasil, ele é acima da média. Ele é um ponta-direita, como eu disse, francês, tem 27 anos de idade, ele é canhoto, tá? Ele aqui no Brasil, gente, ele sobra. Ele tem 1,80 m de altura, forte, muito bom no 1 contra 1. Ele finaliza muito bem. A finalização dele é sempre colocada com categoria, tirando do goleiro. Tem muita qualidade no passe, ele sabe a hora de acelerar, ele sabe a hora de fazer uma tabela, é veloz, é habilidoso, ele usa muito bem a finta do corpo, ele finge que vai pra cá, vem pra cá, o marcador fica perdido naquela finta de corpo, ele finge que vai pro lado, vai pro outro, quando vê, ele já passou. E assim, é muito interessante. O Jonathan Ikoné é o típico jogador novo ainda, 27 anos. É o típico de jogador, se ele vier para o Brasil com 27 anos, novo, né? 27, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Ele sobra no Brasil. Na ponta direita do Botafogo, ele é titular. Ele consegue fazer o corredor central também. Ele é aquele jogador, se o lateral passar, ele consegue cair por dentro. Ele tem muita qualidade no passe. Ele tem muita qualidade também no passe. Olha, é um ponta direita de peso, na minha opinião. Se o Botafogo trouxesse para cá, seria titular, na minha opinião, com certeza, nessa ponta direita do Botafogo. Vamos aguardar. Vamos ver se o Botafogo está disposto a pagar, como é que seria essa negociação. Ele não está nos planos da Fiorentina, então talvez a Fiorentina não dificulte uma negociação. É um ponta-direita bem interessante esse atleta. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom domingo. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece não, hein? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.